Como é a oscilação de faturamento dentro de uma agência? Pois é, esse é um grande dilema, porque para você ter uma consistência de faturamento, você tem que sempre ter cliente entrando, novos clientes entrando dentro da sua agência. Isso parece ser óbvio, mas quando você tem uma equipe reduzida, por exemplo, igual a minha agência, que são 3 pessoas, tem eu, minha esposa, e eu tenho um sócio que cuida da parte de brand. Fica uma equipe bastante reduzida, né? Então a gente tem intenção de contratar mais pessoas, porém, nesse primeiro momento, quando a gente faz a captação de 1, 2 clientes, 3 clientes, aí a gente tem que parar a parte de captação para fazer todo o processo de implementação do cliente. Com isso, hoje em dia, eu paro ali a parte de captação para fazer esse processo de implementação, que hoje é sobre a minha responsabilidade. Então, basicamente, eu estou na parte comercial, né, onde eu faço as calls de vendas, faço as vendas, depois eu cuido da parte de implementação e minha esposa cuida da parte, né, do sucesso do cliente. Então, hoje, né, então qual que é o nosso gargalo aqui ainda? Então, a gente precisa de mais uma pessoa para estar ajudando minha esposa no sucesso do cliente e depois, futuramente, mais outra pessoa para estar me ajudando nessa parte de implementação. E o que seria essa implementação? Basicamente, aqui na nossa agência são 4 etapas. A primeira é o website. Então a gente vai fazer ali o website da companhia, né, do nosso cliente, logomarca, a parte de redes sociais, como o Facebook e Instagram. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa são os anúncios, né? Então a gente vai fazer os anúncios em vídeo, né, na cidade que o nosso cliente escolher. Né? Então atualmente os nossos clientes são brasileiros que moram nos Estados Unidos e tem companhia de house cleaning, que é limpeza para casa de americanos. Então a gente desenvolve ali a campanha, faz os anúncios na cidade que essa cliente nossa pretende ter as casas americanas. Posteriormente a isso, a gente vai ligar a campanha no Meta Ads e depois tem a terceira etapa, que é quando a minha equipe, né, no caso a gente tem a automação, tem a minha esposa, eventualmente também eu ajudo ela, a gente vai fazer o primeiro atendimento do cliente americano, então a gente vai perguntar o nome, telefone, e-mail, zip code, qual tipo de serviço que ele vai querer, né, o americano, se é uma limpeza regular, que ela pode ser mensal, quinzenal, semanal, ou uma deep clean, que é uma limpeza profunda. Depois a gente pergunta sobre a casa dela, dele ou dela, né, do americano, para saber quantos quartos que tem, quantos banheiros e também o square feet. Posteriormente, a gente vai para a última etapa, que é quando a gente vai agendar a visita presencial para essa brasileira ir lá ver a casa, conseguir passar um orçamento adequado. E se porventura essa brasileira que mora nos Estados Unidos, né, que tem empresa de house cleaning, não queira fazer a visita presencial ou, né, não tem tempo, a gente tem a segunda opção, né, que a minha própria equipe já passa um orçamento para o americano, já combina o preço e ela já vai direto para a limpeza. Portanto, no começo é assim mesmo. Enquanto você não tiver uma equipe estruturada, não ter os processos bem organizados, você começa ali só você mesmo, né, que o pessoal fala muito que é urgência, né, que é uma agência de uma pessoa só, é one person business, né, um negócio de uma pessoa só, onde você vai fazer tudo. Você vai fazer venda, implementação, website, designer, você vai ser o editor, o copywriter, você vai fazer o tráfego pago, fazer anúncio. Então, assim, é um funil bem complexo, né? Por isso que não tem tanta gente... tem muita gente que tem agência, mas não consegue sobreviver muito tempo no mercado. Aí, quando você está mais estruturado, você pode começar a delegar tarefas, contratar, né? Por exemplo, eu chamei minha esposa para trabalhar comigo na minha agência, então eu passei a esse departamento de CS, né, que é ali o sucesso do cliente, onde a gente faz os agendamentos das visitas, já passa o orçamento para o americano. Então esse é um departamento bastante importante que hoje minha esposa cuida e a gente está vendo outra pessoa para trabalhar junto com ela, né, para ajudar ela nesse departamento. E posteriormente eu vou procurar, né, outra pessoa para me ajudar também nessa parte de implementação, porque se eu tiver essa pessoa, né, para ficar com a parte de implementação, aí sim eu vou focar só na parte comercial, que é ali justamente na captação de clientes, né, de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Porque se eu ficar focado só nessa parte comercial de captação de clientes, então constantemente, diariamente eu vou estar fazendo calls de vendas, vou estar fechando ali 2, 3 clientes por semana, então sempre a roda vai estar girando, né, vai estar entrando cliente, consequentemente vai estar saindo cliente também, né, porque não são todos os clientes que ficam ali, né, por um período longo. Lógico que a gente tenta manter os clientes, né, entregar resultado, só que existem várias variáveis, depende do estado que o cliente está, da cidade,
depende do empenho dela próprio, se ela vai lá, quando ela vai na visita presencial, se ela tem um inglês bom para comunicar com o americano, conseguir, né, passar um orçamento adequado para fechar a limpeza. Então, todo o processo tem várias variáveis, né? A gente tenta fazer o nosso melhor aqui, porém não depende só da gente, né? Então depende de todo um time, né? Uma junção ali para a coisa realmente funcionar. Então é o seguinte, vai ter mês que você vai ter 10 clientes, né? Com um faturamento total aí de 30 mil reais aproximadamente, e vai ter mês que você vai ter 5 clientes, né? Com faturamento em torno de 15 mil reais. Mas, para não acontecer isso, você nunca pode parar o processo ali de captação. Hoje, eventualmente, eu ainda preciso parar o processo de captação, porque quando eu vendo ali para 2, 3 clientes, então fica bem complicado eu manter a parte comercial e a parte de implementação ao mesmo tempo. Então eu paro ali a parte comercial e vou cuidar da parte de implementação, justamente, né, para o cliente não ficar esperando, né, não atrasar a entrega para o cliente e o cliente ficar insatisfeito. Hoje, na minha operação, eu tenho um prazo ali de 7 dias, 7 dias corridos, para mim trabalhar toda essa parte de implementação, e no 8º dia, aí sim a gente liga a campanha, né, do tráfego pago ali no MetaAds. E hoje, como eu já domino todas as áreas, né, da minha agência, né, desde quando o cliente chega até quando o cliente tem ali, consegue a casa americana, né, consegue o resultado desejado, eu consigo delegar tarefas, eu consigo contratar. Então, o grande objetivo aqui no meu atual momento é justamente quando eu tiver uma pessoa, né, um closer no comercial, quando eu tiver uma pessoa na implantação, quando eu tiver, que eu já tenho, né, pessoas ali na parte do sucesso do cliente, tem o meu sócio que cuida do brand. Então, quando eu tiver todas essas pessoas em cada departamento, nem que seja uma pessoa por departamento e depois 2 pessoas, para mim ficar só na parte de gestão mesmo, olhando a máquina funcionando, né? Toda a engrenagem funcionando bonitinho. E aí, se eu conseguir atingir esse patamar e eu ficar apenas na gestão, na parte, como que eu poderia dizer, na parte de melhoria mesmo, na parte de gestão, com certeza, né, na parte de direcionamento, né, das coisas, com certeza aí você tem um processo muito mais consolidado, né, muito mais consistente em termos de faturamento e lucro, né, mês a cada mês. Porém, tem aquele balanço que você sempre tem que olhar entre a sua margem de lucro, né, e o seu faturamento, porque quanto mais, na teoria, né, quanto mais você cresce ali a sua equipe, você vai diminuir a sua margem de lucro, porém, você tem a possibilidade de ganhar na escala, né, então você consegue ali fazer mais dinheiro na escala, apesar de você diminuir a sua margem de lucro. Então, assim, eu acho que não tem receita de bolo. Então, atualmente, igual eu comentei com vocês, né, tem eu, minha esposa e mais um sócio, 3 pessoas atualmente. A gente pretende ter uma 4ª pessoa, depois futuramente 5 pessoas, e aí você vai crescendo aos poucos, de forma consistente, né, sem meter os pés pelas mãos, e aí depois você consegue ter um business, né, um negócio em si mais consolidado e mais previsível. Porém, essa inconsistência, né, oscilação em termos de faturamento, ela é bem comum, né, para todo empreendedor que está começando agora, porque no começo você vai fazer de tudo mesmo, a não ser que você já comece contratando, comece delegando. Porém, é muito complicado você contratar uma pessoa ou delegar uma tarefa sem você ter conhecimento daquela área, né? É lógico que é possível, porém, assim, como eu vim da engenharia, da parte técnica, eu acho que eu tenho essa questão de realmente querer saber das coisas para depois poder delegar, né? Eu mesmo fazer de forma operacional para depois delegar, né, essa função, essa tarefa para outra pessoa. E a questão emocional nessa questão para o empreendedor é muito importante, porque ele não pode ter apego a cliente. Lógico, ele vai fazer o melhor possível, vai atender o cliente da melhor forma, vai tentar entregar o melhor resultado, porém ele tem que se desapegar, né? Ele vai fazer o dele, fazer o melhor. E assim, o cliente pode ser que você faça o melhor seu e o cliente mesmo assim vai dar o churn. O churn é quando o cliente não renova ali a mensalidade com você na agência, né? Então já aconteceu comigo, apesar de eu empenhar ao máximo, atender ao máximo, o cliente tendo resultado, né, e por outras circunstâncias o cliente não quer continuar com você, né? Então isso acontece. E aí entra a questão do desapego, né? Então isso é muito importante, você se desapegar, lógico, né, que isso aí não quer dizer que você vai prestar um mau serviço,
Pelo contrário, você vai prestar um ótimo trabalho, o melhor serviço que você consiga, porém você vai desapegar o que não está no seu controle, né? Porque aí você tem que focar ali na parte de prospecção, porque se tiver cliente entrando, né, você ali no comercial fazendo venda, cliente entrando, vai diminuir muito essa carga, né, essa tensão que você tem ali do cliente tá saindo, né? Porque é natural, né? Acaba que depois com um período que você tem ali de agência, você vai ter uma média mais ou menos ali de qual que é o período, né, que o cliente fica na sua agência, se é 2, 3 meses, se é 6, se é 7 meses. Então você vai ter um período ali, né, que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é a recorrência do cliente dentro da sua agência. Beleza? Então nesse vídeo aqui eu procurei falar um pouquinho sobre essa questão de oscilação de faturamento, que na agência acontece, e também em vários outros negócios, né, quando você vai empreender, né, você não vai ter uma constância, né, como da mesma forma que como, quando você trabalha como CLT ou quando tem concurso público, principalmente quando você está começando um empreendimento, você vai ter oscilação de faturamento, né, por exemplo, o mês passado a gente bateu o recorde aqui de faturamento, nesse mês provavelmente não vai ser igual ao mês passado, porém quando você alcança um certo nível de faturamento, você enxerga, né, é meio que você sobe em cima do muro ali e enxerga mais possibilidades, então é assim, é um crescimento dia após dia, e aí você consegue vislumbrar, né, maiores faturamentos dentro da sua agência. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário, se esse vídeo aqui foi útil para você, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau.